Olá, boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui em mais um debate promovido pela Mostra do Filme Livre. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. Eu sou super fã do trabalho de vocês já há um tempo e foi uma grande surpresa ter acontecido essa sessão em homenagem ao trabalho que a gente já vem exibindo há um tempo. Muitos desses filmes a gente já exibiu em outras edições da Mostra. E teve essa bela surpresa do coletivo, né, que eu não conhecia. Eu gostaria, na verdade, de começar perguntando sobre o coletivo, se vocês não se importarem, e contar um pouco como surgiu, como vocês se conectaram, quem faz parte hoje desse coletivo. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença que estão. Obrigado à Mostra Filme Livre por mais essa sessão, Guil e equipe, todo mundo. Acho que é uma mostra que a gente super admira e que tem um papel essencial nessa, né, contra contra o cinema mais hegemônico e dá espaço a esse tipo de cinema que realmente não há espaço, e a Mostra Filme Livre é um espaço maravilhoso, portanto, de resistência. O coletivo, assim, ele surgiu uma coincidência de juntar professores universitários de cinema, curso de cinema, rádio e televisão, sobretudo, quando a gente estava na Universidade Anhembi Morumbi, nos anos de 2016, 2017. Né? E para escapar um pouco, eu brinco com essa ideia de que a gente juntou os professores lá de várias áreas para brincar um pouco de fazer um cinema que a gente acredita mais, um cinema não narrativo, experimental, uma forma de não envelhecer, né? Quer dizer, a academia, o trabalho, essas coisas todas, essa mola cotidiana, assim, ela vai nos levando a repetir processos, né? E encontrar os colegas no corredor e conversar sobre autores, sobre filmes, etc. Era uma coisa que nos interessava e de repente a gente passou a criar, na iminência de um festival muito interessante cá em São Paulo, chamado Super Off, né, que o Renato e a Priscila já participavam há alguns anos. Tem uma grande produção Super 8, né, como dá para perceber aqui, já participavam desse festival. E o Super Off tem uma dinâmica, né, que eles abrem a inscrição para filmes feitos em tomada única, como é o caso do primeiro ao Ressuscita-me, feito em 2016, e o A Luta Vive, que foi o penúltimo, feito em 2017. Então a tomada única são os filmes feitos na edição da própria câmera, assim, na sua própria sequência de filmagem. Então a gente se reuniu, bolou um roteiro absolutamente coletivo, dividiu aí em funções. A gente ainda, apesar de ser um coletivo, ainda divide as suas funções, mas a assinatura enfim, do coletivo. E passou a produzir com alunos, né, numa perspectiva de integração de conhecimento. Então os alunos que a gente dava aula, convidávamos para trabalhar junto. Utilizamos os horários que não eram os horários de aula para criar, e assim foi crescendo, né, até chegar à Luta Vive, que foi uma coisa meio para esse cinema experimental, pequeno, delicado e tudo mais. De repente virou um filme grande, né, um filme meio audacioso, assim, de certa forma, por mais que seja né, uma coisa bastante experimental. Então surgiu assim. Eu só queria, do coletivo faz parte vários professores que são do som, né, também. Os dois curtas têm composições sonoras próprias, né, voltadas para uma música também experimental, uma trilha experimental, as duas criadas ao vivo durante a execução do filme. Então, a gente gravou durante a execução do filme, as duas trilhas foram feitas, a gravação, um pouco de mixagem, mas é a própria gravação do dia, né, em cima, composta ao vivo, em cima dos próprios filmes. Então fazem parte do som Rodolfo, Alexandre Marino, Felipe Merker, Vitor Kizil e Deco, André Salata. E do coletivo fazem parte a Priscila, Renato, eu, Tomás, Ivan, Ricardo e Felipe Bonfim. Quer dizer, uma turma grande, volumosa, e todos os alunos, enfim, só na Luta Vive foram algo em torno de 60 alunos que participaram do processo, né? Então,
uma forma de fazer que a gente acredita muito nessa possibilidade de troca de conhecimento, quer dizer, não ensinar numa perspectiva, né, professor que, enfim, ensina teoria, prática até, mas, enfim, criar junto para nós mostra-se uma coisa muito mais interessante. Né? Então, só para fechar assim, essa primeira questão, eu queria só dizer antes, como introdução, que para a gente o coletivo inevitavelmente tem uma influência estética desses dois aqui, que eu particularmente sou um grande admirador dessa pulsão, desse cineolho afetivo que eles têm pelo mundo, assim, né? Então, muito das referências deles, né? Então, realmente tem tudo a ver, não só porque fazem parte, mas é uma forma de cinema de afeto também, assim, né? Enfim, é um prazer dividir, quer dizer, estamos juntos, né? Sempre. Bacana, muito bonita essa história de vocês. O cinema experimental por si só ele exige outros modos de olhar, né, para as imagens, né, e a montagem ela acaba criando ali conexões que a narratividade convencional, televisiva, hollywoodiana, não possibilita, né. A imagem ela ganha todo um novo espectro de possibilidades, né. E pensando nisso, principalmente nesses primeiros filmes de vocês, dá para perceber um interesse pela memória, né, pelo cine diário e por esse resgate de uma memória que também é manipulada de uma maneira onírica, de uma maneira que se assemelha muito como a gente recorda, né. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Eu acho que o próprio suporte, o Super 8, ele tem muito isso, né? O Super 8 ele foi inventado para filmar filme de família, né? Era para cinema amador, né? Então, antes, quando não tinha o vídeo, o Super 8 cumpriu um pouco essa função. Então, eu acho que já o próprio suporte, né? O grão, ele vai lembrar muito isso, né? Esses registros de família, esses filmes mais minimalistas, né? Aniversários, casamentos, filmes mais despretensiosos, assim, né? E filmes que, na verdade, se misturam com a própria vida, né? Com o próprio ato de viver, assim. Eu acho que muitos desses filmes a gente não pensou, nossa, vamos fazer um filme. A gente carregava a câmera Super 8 e ia filmando, né? Eu acho que o Jonas Mekas tem muito disso, né? Desses lampejos de vida, né? De pequenos lampejos, pequenos segundos que você pega do seu dia a dia, e fica essa coisa fragmentada mesmo, que remete mesmo, acho que à memória, né? A memória eu acho que é um pouco assim, fragmentária, e eu acho que aí acaba tomando um pouco essa forma, assim. Sim. E pensando na forma como vocês estruturam a relação entre as imagens e o som, como que acontece, assim, vocês produzem muito juntos, né? E como é essa troca, assim, para pensar qual é a melhor trilha para aquele fluxo de imagens hipnótico? Geralmente vocês usam também, tipo, pelo menos a gente percebe aqui em 2 ou 3 que vocês usam uma música já, né? E como que nasce essa? Pura sorte, assim, a gente filma a imagem, só tem a imagem e precisa do som. Aí, no caso desses filmes, todos a gente filmou em tomada única, né? Então a gente filmou, e a exibição nos festivais de Super 8 daqui do Brasil, no Curta 8 em Curitiba, que é o mais antigo, né? E o Super Off, que é em São Paulo, os filmes foram exibidos sem que a gente tivesse assistido ainda. Então tem essa surpresa, assim, né? Os dois do coletivo também. Então a gente escolheu a música pensando que meio que chutando que ia combinar com o filme, mas sem certeza, né? Meio na intuição, assim, né? Pensando assim, acho que vai dar certo. E todas essas são assim. Em alguns momentos meio que sincroniza, em outros não, mas a gente acha interessante também, né? Quando fica a imagem rápida, o som mais calmo, ou vice-versa. Mas foi mais um pouco isso, assim, a gente meio que, quer dizer, tem o do Rosenberg e o do Piva, né, que foram os dois primeiros, tem também a coisa enfim, o do Piva tem uma leitura de uma poesia, né, e o do Rosenberg tem um depoimento que eu tinha gravado com ele, mas a gente não fez, a gente fez sem ter, a gente nem sabia se os filmes iam sair, na verdade. E como é isso,
Como é isso, ver um filme, tipo, o filme tá pronto, vocês ainda não viram projetado, como é essa sensação, tipo, de wow, junto com todo mundo, ver a coisa acontecendo, nascendo, assim? Parece que... É muito frio na barriga. Parece que seu coração vai sair pela boca. E ainda tem sessões que ainda você, nessas sessões você pode tocar ao vivo a música, enquanto o filme tá rolando atrás. Só que aí é maior, você quer tocar e você quer ficar olhando pro filme, meu Deus, o que tá acontecendo, assim, mas é bem legal, assim, porque você descobre o filme junto com o público, né? Eu acho que isso que é bacana também, de certa forma, você participa um pouco, você é o público do seu próprio filme, assim, não sei, é engraçado. Quando a gente fez os filmes mais curtinhos, né, os primeiros que a gente viu aqui, eu pensava, tudo bem, a gente fez só nós dois, se não sair, né, problema nosso. Não tem... Agora, por exemplo, a Luta Vive, que tinham 50 pessoas envolvidas, e todo mundo meio que confiando em mim, no Caio, assim, né, se ia sair a imagem ou não, aí eu já fiquei um pouco mais nervoso, assim, deu meio que uma, como posso falar, uma tremedeira, assim, na hora. Mas saiu, né? E essa ideia, só mais essa pergunta eu vou fazer e depois abro pra galera, de colocar esses regimes de tempo ali no final, quando está rolando a manifestação na Luta Viva, e vocês levam as imagens dos movimentos de 1917. Como que surgiu esse lampejo, essa ideia de criar ali, né, esse fluxo ali de vários tempos e costurar mesmo esses 100 anos de luta na imagem? Eu acho assim, é um processo, curiosamente hoje, novamente essa história nos reivindica, né? A poucos metros aqui de distância. E assim, só sobre a questão do Renato e da Priscila do som, eu acho que, só diria assim, eu acho que eles têm uma composição imagética que é musical, né? Então essa é uma relação já musical a priori, né? Que eles têm no fluxo imagético. Eu pelo menos percebo muito isso. Então não é muito acaso, na verdade é que a concepção já está intuitivamente introjetada, já tem um grande conceito lá, na minha opinião, né? Não sei se eles concordam. Por isso que acaba casando. Essa ideia é uma ideia que, assim, eu acho que é uma pulsão, né, necessária de memória. A gente buscou retratar esse histórico dos 100 anos da greve geral anarquista operária, de 1917, justamente pela iminência que estava, né, da data de fazer 100 anos desse feito memorável. E curiosamente, acho que é uma coisa, durante o processo de pesquisa, que inclusive o coletivo chegou muito a essa leitura clara, quer dizer, anterior à Revolução Russa, né, de 1917, essa greve acontece em julho de 1917, em São Paulo, nos bairros operários, na Moca, sobretudo Moca, Brás, Belém e adjacências, né, bairros efetivamente operários, e ela é tão positiva, ela atinge tamanho sucesso em seu engajamento, luta, reivindicação, que ela é apagada dos livros de história, né? Então, se nós não a conhecemos hoje, se não ouvimos falar nas aulas na educação básica, né, é porque essa história sofreu um sistemático processo de apagamento, né? Como a história oficial vive a fazer esse tipo de processo, sobretudo quando demandas mais populares, reivindicações mais populares, né, conseguem alcançar um status aí mais interessante. Quer dizer, a greve geral operária em 1917, ela levou para a rua 70 mil pessoas, mais ou menos uma população pequena de São Paulo do começo do século XX, num cortejo, né, ao José Martínez, que era o operário que foi morto pela polícia. E é uma greve que inicia, sobretudo, por uma reivindicação feminina do chão de fábrica, onde as mulheres do chão de fábrica eram sistematicamente assediadas e resolveram parar as fábricas, né? E a greve foi muito vitoriosa, né? E a gente reencontra essa história 100 anos depois, com baixíssima cobertura, quer dizer, pouca lembrança, pouca memória, pouca história a propósito da greve, e decide fazer um filme também na iminência da votação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Quer dizer, essa espiral de tempo que a classe trabalhadora, as classes, né, o proletariado volta a sofrer com demandas, com estratégias, né, sempre de um Estado que efetivamente quer, né, enfim, cercear essa luta.
Então a ideia nasceu assim, a gente vinha num processo de pesquisa, de busca para fazer um novo filme. A história do centenário da greve estava, né, contagiando os nossos ânimos e apareceu, vamos fazer, portanto. Então vamos brincar com a ideia de que o José Martínez é assassinado em 1917, mas ele não é esquecido, ele renasce, né? Renasce 100 anos depois e de repente está no Lago da Batata junto com a classe trabalhadora de novo, né? Contrária à reforma da Previdência, contrária à reforma trabalhista, como uma espécie de espiral, né, de uma luta que vive, que permanece, né, que se alimenta sempre. Entretanto, eu acho que não é um filme romântico, né? É um filme que, inclusive, acaba com uma nova tentativa de opressão, né? O fim do filme é a tropa de choque chegando. Quer dizer, essa espiral ela tem seus momentos, tem sua relação cíclica, mas ela tem seus momentos de a intransigência que volta a acontecer, né? E, na verdade, a ideia era fazer um filme único, né? O anterior, o Ressuscita-me, era a continuidade do Ressuscita-me, mas ele acabou ganhando uma certa autonomia, mas há alguns signos que se repetem nos dois filmes, que são uma referência. A roca, a roda, né? As rosas, que era uma coisa que no Ressuscita-me a gente estava mais interessado numa perspectiva mais formalista, talvez, e no A Luta Viva veio uma questão mais, o conteúdo falou um pouco mais alto, assim. Acho que o processo é mais ou menos por aí, não é? Isso, né? A gente teve muito trabalho pro filme, porque a gente ia filmar inicialmente 2 cartuchos Super 8, como no primeiro Ressuscita, né? A gente foi pesquisando sobre essa história da greve de 17, ficando tão empolgado, e foi envolvendo mais gente, e aí a gente fez um filme com 6 cartuchos Super 8, editados na própria câmera, mas deu um puta trabalho, que nem o Caio, que é mais montador, ele tem mania de Eisenstein, né? Ele queria assim, agora a gente filma a chaminé, agora o teto da fábrica, agora o céu, a igreja, não sei o que. Aí tinha que andar, voltar. Tal. Andava quilômetros para pegar um plano, andava quilômetros para pegar outro, porque era da sequência da filmagem. Uma loucura. Uma câmera só. Uma câmera só. Enfim, vocês, perguntas? Pode levar o microfone, por favor? Protestamos por aí. Então, eu queria saber como é que é esse processo do roteiro, né? Que o roteiro é fundamental para ter roteiro e montagem ao mesmo tempo, né? E estou vendo que é um coletivo, você acabou de falar que tem divergências, né, que no filme foram muito bem recebidas. Calma, estou correndo. Não, falta comigo. Mas como é que é esse processo? Como é que vocês fazem lá o roteiro? E, obviamente, o roteiro também decupado no sentido de possibilidades, né? Improvisos que estão abertos ali. E se tem algum tipo de... já tem algum problema, se vocês fizeram um cortezinho como que não quer nada? Pode falar, ninguém vai ouvir. Nesse último filme tem, o Caio, enfim... Deu umas pequenas roubadas, assim, que são segredo, né? Não. Mas é pouco, é pouquinho, né? Nesse último, mas assim, a gente... Só no último, não. A gente teve que fazer um roteiro, né? Tanto no Ressuscita-me como na Luta Viva, a gente teve que fazer roteiros bem de ferro, assim, né? Porque, enfim, a gente filmou a 18 quadros por segundo, na Luta Viva tem a 18 e 24, então a gente ia calculando pela metragem dos cartuchos, né, dos rolinhos Super 8, então a gente sabia exatamente o tempo de cada plano que a gente filmaria. Vocês tinham o cronômetro, o cronômetro? A gente ia... tem a própria metragem também, né? A própria câmera também conta, né? Não é muito preciso. A metragem não é tão precisa, por isso que a gente também contava o tempo. E tinham algumas aberturas dentro desse tempo para fazer coisas mais experimentais, mas a gente já sabia, agora a gente vai filmar ruínas, teto de fábrica, a cúpula da igreja, a árvore rodando. A gente meio que tinha as ideias do que a gente ia fazer, mas aí tinha, por exemplo, a gente tem 10 segundos para isso, mas a gente teve que fazer o roteiro bem de ferro mesmo. Mas o curioso é que era um roteiro não verbal, né? Era um roteiro de imagens. A gente foi desenhando, porque era um roteiro que era uma espécie de storyboard, né? A gente não escrevia.
E A aí gente embaixo discutia tinha a os imagem. segundos, por exemplo, 7 segundos, 10 segundos. Mas no caso esse tinha uma coisa verbal no sentido de contar uma história, né? Vocês conseguem contar uma história, isso é muito legal, né? O verbal talvez seja uma ideia anterior de a história do operário que morre, né? Que aparece nos dias de hoje, mas no fundo tem uma coisa de decupagem de storyboard, é isso? Isso. Não teve um roteiro, enfim, dividido por cenas, né? Não teve... A gente ia botar também voz-over, ia botar umas coisas de som, assim. Ia? Lembra que a gente ia? Só que a gente viu o filme e falou, não, já tá pronto, já tá dando pra entender, não precisa. Mais alguma pergunta? Aquele enterro tem um negócio bem René Clair, assim, bem tract, assim. Tem alguma inspiração, assim? Não sei se foi Acho que viagem sim. minha, porque aí vai pra outra direção, assim. Acho que tem sim. essa coisa meio... A gente gosta Tract, muito de sim. filme surrealista, René Clair, enfim. Então acho que Dá. tem uma coisa, né? A coisa do morto reviver, né? O morto também que tem acorda verdade, tem a né? ver, é verdade. Tem influências surrealistas, construtivistas, tem, né? Acho que o Ressuscita-me, o primeiro, ele tinha um objetivo, né? Vamos partir do Mayakovsky, da poesia O Amor, né? Que é o vocativo Ressuscita-me da poesia. Aí a gente brincou que a primeira parte é uma espécie de homenagem a Humberto Mauro. A gente até brincou à época que era um surruralismo, porque era um surrealismo rural, né? Não, os ruralistas, enfim, infelizmente levaram, o rural é legal, né? Infelizmente os ruralistas levaram esse termo que é apropriado desse termo, que o rural é bacana, né? Então a gente brincava que era o surruralismo, que era fazer um Humberto Mauro, que é, né, meio bucólico, mas surreal. Era o surruralismo. E aí a segunda parte tem uma pulsão meio Maya Deren, que era uma coisa que a gente estava afim também, né, de fazer. Então eram os M's, Mauro, Maia e Mayakovsky, né? A brincadeira, as principais referências objetivas, mas é claro que a gente vai mergulhando numa espiral de que processo coletivo é assim também, cada um vai trazendo, né, contribuições de estéticas que interessam e acaba virando uma miscelânea toda, né? Acho que é. E essa paixão pela película? Como que surge assim na vida de vocês? Tem aquele livro do Haikai, que tem vocês ali naquele ritual com o rolo. Isso os dois não conseguem, eles têm que falar que é uma relação de vida mesmo. Eu filmo em digital, eles não filmam. Eu filmo também em digital. Bom, queria começar falando que pode parecer um fetiche e tal, várias pessoas falam, por que você não filma em digital e coloca o filtro Super 8? Mas, bom, primeiro que eu acho que o processo é bem diferente, né? A relação com a câmera, bom, fazer cinema, fazer qualquer tipo de arte tem essa relação de corporalidade, né? E você ter essa corporalidade com a câmera, o fato de montar também, montar na câmera, você não está mais montando na frente da tela do computador, você está montando junto com o seu corpo no espaço, assim. Eu acho que é um processo que acaba viciando um pouco, é um processo bem diferente do que filmar no digital, né? A coisa da matéria da película, né, que depois eu acho que fica evidente nos filmes, ainda mais quando a revelação não dá tão certo, né, que nem nos últimos filmes, na Luta Vive, que aparece, né, o quadrado ali, né, bem na hora que ele está acordando, né, e é legal como e o suporte vem à tona, né, você denuncia o suporte, a gente acha brincar com tudo isso, assim, muito interessante, assim, lógico que você pode, né, no digital, você tem o pixel, explorar, né, aquela coisa da onde vem a imagem, assim, né. Mas não sei, assim, acho que essa coisa meio orgânica e mais artesanal, assim, né, porque o Super 8 tem essa coisa, né, que eu acho que é bem anti-industrial, né, artesanal, de você ir revelar em casa, né, o pessoal lá de São Paulo, eles revelam com, sei lá, café, cerveja, chá, né, e é uma coisa também, parece meio uma alquimia, você vai lá e a imagem aparece, assim, é uma relação diferente com a imagem, também nada imediatista, né? Você filma, às vezes a gente filma e fica um ano sem ver o que a gente filmou, porque às vezes aqui no Brasil é difícil revelar,
E aí a imagem vai ficando e quando você nem sabe o que está no rolinho mais, assim, você descobre um processo também, não sei, é bem legal, assim. Enfim, a gente curte todos os cinemas, todos os suportes, né? Vídeo, VHS, digital, HD, 4K, 35, 70. A gente gosta de tudo, mas acho que na medida assim, que a gente foi também meio que, né, a gente se formou em cinema, tanto eu como a Priscila, e a gente tinha uma certa dificuldade de se inserir assim, em produções mais convencionais, com equipe, esse tipo de coisa. Não era, enfim, a gente tentou bastante, não era uma coisa que dava tanto prazer, assim. E aí a gente começou também a estudar e se aprofundar em obras de realizadores como Jairo Ferreiro, Jonas Mekas, o Davi Perlov, que não é película, mas é diário, né? E outros que a gente, enfim, admirava e ainda admira muito, e começou a perceber que tinha também um tipo de cinema mais assim solitário, que não necessitava de equipe, que não contava história, tudo meio que tudo junto, né? E a gente acabou indo para esse lado mais que é experimental, mas que é também meio amador, meio caseiro, meio diário, e tudo um pouco misturado, e foi se encontrando nisso, assim, quando a gente fez os primeiros e viu que deu certo, que a gente achou legal, assim, fazer, né, e assistir, enfim, e trabalhar com película e com Super 8, a gente foi também se aprofundando, conhecendo as câmeras, e fotometria, filme negativo, sei lá o que, acaba virando uma paixão mesmo, né, meio difícil, assim, hoje em dia pensar, putz, agora vamos fazer um filme em digital, é uma coisa que não daria certo pra gente. Agora eu acho maravilhoso todos os tipos, né? Cada um meio que vai encontrar o seu. Tanto que a gente vai fazer um longa agora, a gente pensou em fazer em digital, aí falou não, aí depois 16 também não, agora vai ser Super 8 mesmo. Porque é uma narrativa. É? Mais narrativa. Então, ia ser narrativo, agora também não, a gente não vai ser mais. Essa coisa de ser... força, sei lá... Essa coisa de ser narrativo também é porque, assim, né, os editais hoje em dia de cinema são super caretas. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que escrever um roteiro narrativo e tal. O Luke Muley falava muito de cinema de contrabando, né? Você via um projeto, ganha grana e depois consegue fazer o que... E esse é o jeito também, porque não existem muitos editais para um filme, né, experimental, um filme de processo, né? Então a gente, para ganhar, e a gente às vezes acaba tendo que escrever uns roteiros, né? O filme do Willer, que passou aqui na mostra, né, que é sobre um poeta lá de São Paulo, Cláudio Willer, a gente mandou para o Prêmio Estímulo como um roteiro, um documentário convencional, de perguntas e respostas e tal. E a gente fez um filme meio assim depois. E aí acho que com o longa foi um pouco assim também, né? É um processo também de conseguir se encontrar, né, entre esses espinhosos editais, né? A Cláudia do Strongoscope fala muito sobre esses processos de você ter que colocar ali a ideia de um filme que você não quer fazer para conseguir fazer o filme que você quer. Né? Porque a gente, os filmes que a gente faz, a gente não sabe qual é antes também. Que vai acontecer. É meio difícil, vai chegar no edital, pedir dinheiro para fazer um filme e vai falar, não sei o que é. Eu vou começar filmando ali. Então a gente escreve alguma coisa do que bom, quem escreve roteiro mesmo é a Priscila, assim, mas alguma coisa do que que você escreve fica no filme, né? 5%. Uma sensação. Não, eu acho que o título. Não, talvez seja o ponto de partida, mas não a chegada, né? Acho que talvez o roteiro seja exatamente o ponto de partida, mas a gente vai chegar num outro lugar, completamente diferente, assim. Porque senão também engessa todo o processo, né? Você fica completamente amarrado àquilo e não dá abertura para que o acaso aconteça, né? Mas perguntas? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ainda tem o Roberto Cozinha na Record Super 8 lá, em São Paulo? Vocês revelam no Brasil ou fora? A gente revela esses aí que a gente viu foram na Argentina, no laboratório chamado Arco-Íris,
ou nos Estados Unidos, né, em Burbank, num laboratório chamado Pro 8mm. O Buzini, eu acho que pelo que eu sei, ele está revelando, ele estava morando em Campinas, eu não sei onde ele está exatamente agora. Eu sei que ele tem ainda, ele faz, mas acho que ele não faz mais como profissão. Assim, coisas pessoais. Eu acho que é mais isso, mas... Ele era um dos últimos que jogava no Brasil, né? Quer dizer, agora voltou, acho que... Agora o pessoal desse festival chamado Super Off, eles aprenderam a revelar também de forma caseira em casa e estão revelando, né? Acho que em São Paulo são mais eles. Cor e PB? Cor eles vão começar agora. Cor eles vão começar a tentar. Mas é legal que há um crescimento no interesse do Super 8 assim, vigoroso, né? O Super Off vai pro 5º ano, né? E sessões sempre lotadas, assim, filas e, enfim. E acho que também tem a Kodak está voltando a fazer, né? O Ektachrome tinha parado uma muitos nova anos. câmera também. A câmera também está se voltando a fazer. Quer dizer, né? Hoje está se falando em 8K, mas também tem o 8mm voltando. Então acho que é interessante esse mundo onde as coisas conseguem conviver, né? Chato é um mundo onde há sobreposição e imposição. Enfim. Não, mas só sobre a revelação mais uma vez, todos os filmes foram revelados dentro de uma estrutura mais ou menos profissional. Assim. Vocês não arriscaram algum fora desses que passaram aqui, mas dentro da filmografia de vocês arriscaram alguma tipo de revelação mais... Oi? Ele perguntou se alguns dos filmes, se todos aqui foram revelados numa estrutura profissional de laboratório ou se tem algum que foi no risco. O Arco-Íris de Buenos Aires, eles revelam de maneira artesanal, em tanquinho lomo, tal, de espiral, mas eles são muito competentes, assim, então meio que eles são firmeza. O Pro 8mm é um pouco mais profissional, agora esse profissional Super 8, né? Tipo, a gente foi lá ver, né, uns tanques que os próprios caras fazem, umas engenhocas malucas, assim, meio gambiarra, só que uma gambiarra mais pro profissional. Ainda assim, meio gambiarra, meio artesanal. Mas dá medo, né, de arriscar. A alfândega também, né? Já tiveram coisas que a gente fez que não era assim para ser um filme, nada, que a gente arriscou, assim, mas deu certo também. Mas agora o pessoal do Super Off, enfim, eles aprenderam bem também, então eles estão bem firmeza também para revelar. A gente tem vontade de revelar a gente também, né? Enfim, a gente já participou de processos de revelação. A gente pensa em montar um laboratório, esse tipo de coisa, e começar a revelar, que é uma independência também, né? Agora a gente vai virar vizinho de muro, vai quebrar umas paredes e fazer um laboratório. Eu fico pensando essa coisa da revelação caseira, de você assumir a revelação, é um certo desapego também, né? De você filmar, mas falar assim, olha, pode ser que o que saia seja esse processo, não o filme fotometrado ali. Conheço algumas pessoas que trabalham essa revelação um pouco nesse sentido, né? Mas mais com 16 aqui no Rio até. Aqui tem o pessoal, a Cris Miranda, né? O Primitivo, o Nilson, são caras, pô, a gente admira pra caramba também esse trabalho deles. Lá no início da história. Processos mais experimentais de revelação mesmo, né? E as últimas consequências também. Então, a revelação é um outro passo de experimentação onde você pode mudar radicalmente, né, a imagem, assim. Então, seria por isso que a gente também quer dar esse passo, assim, porque eu acho importante, assim, um outro, né, se a gente pode experimentar com a câmera, agora imagina com a revelação, bem... E vocês comentaram sobre esse festival que já vai para o 5º ano, o Off, né? Super Off. Super Off. Ele hoje então é o maior festival para o Super 8. Na verdade ele é irmão do Curta 8, que está na 13ª, vai para a 14ª esse ano edição, né? Ele surgiu de Curitiba, né? E o Super Off surgiu de um pessoal de São Paulo que participava, assim, como espectador e como realizadores também do Curta 8. É um pessoal de um coletivo lá de São Paulo chamado Mundo em Foco. E aí eles criaram o Super Off.
Mas os dois são, enfim, cada um é de um... cada festival é meio que de uma forma diferente, assim, mas os dois são bem interessantes. E vocês percebem hoje, então, o surgimento de uma nova onda super-oitista no Brasil? Acho que sim, e a juventude, nossos alunos piram, assim, né? Quando vão falar Super 8, eles... Hoje em dia, por exemplo, faculdade de cinema, de audiovisual, as pessoas, né, meio que a cabeça de quem tem 18, 20 anos hoje em dia está pensando em estudar cinema e entra numa faculdade é muito assim, como se fosse coisa de museu mesmo, né? Pensar numa câmera Super 8, numa moviola, então eles ficam loucos, assim. E aí a gente começou, por exemplo, para os nossos alunos lá em São Paulo a falar de Super 8, de película e mostrar, e os jovens têm assim, um interesse absurdo, tanto que eu acho que somando as 4 edições do Super Off, acho que sei lá, uns 50, 60 alunos ou mais que a gente foi meio que... Catequizando. Fizeram oficina, fizeram filmes, tem vários que são premiados, tal, tipo o próprio Woody, que tem filme esse ano aqui na Mostra Livre, Matheus Almeida, tipo, o pessoal começou a fazer filme em Super 8 e estão ganhando prêmio nos festivais. Que ótimo. Alguma pergunta aí de vocês? Eu queria saber mais do longa. Como é que é a história? Já está aprovado, se vai ser também todo montado no talo lá. Também. Como é que vai ser essa responsabilidade de você... Porque no curta você tem essa coisa de manter a invenção, né? E claro, ele está concentrado. Agora no longo, manter essa invenção, eu acho um desafio, né? Como é que vocês pensam sobre isso e tudo? Claro, tem vários exemplos interessantes na história do cinema e tal, mas como é que vocês pensam em manter a narrativa, que a Priscila fez o roteiro, aí, e manter a invenção e o pique, né? Como é que vocês pensam? Bom, acho que isso aí também a gente também tá se perguntando. Não sei, pra gente também, como o Renato falou, a gente foi passando de processo em processo até a gente voltar mesmo e falar, não, vai ser Super 8, vai ser som não sincrônico, porque o roteiro original ele tem diálogos, né, e esses filmes todos não tem diálogos, não tem som sincrônico, e a gente está pensando como, não sei, convergir, né, foi um roteiro que ganhou o prêmio da SPCine de longa, lá em São Paulo, né, que é um prêmio da prefeitura. Eu acho que eles esperam, a gente tem, para assinar lá o contrato, a gente teve que assinar com distribuidora, que vai ser lançado em salas de cinema. Então eles estão esperando alguma coisa um pouco mais, não sei, um pouquinho, sei lá, um retorno minimamente comercial, assim. Talvez esse seja a última grana que a gente consiga pegar lá, né? Mas enfim... não sei, é um filme sobre a cidade de São Paulo, tem esses personagens que eles vagam meio no centro, no underground da cidade de São Paulo, e a gente tá tentando, a gente também não queria ficar preso também no que a gente já fez, queria tentar, né, novas coisas, né, novas estéticas. A gente pretende fazer essa coisa de montado na própria câmera, mas em blocos, não o filme inteiro, né? Pegar blocos que a gente montou, que deu certo, que a gente viu, e usar no filme, né? Mas obviamente vai ser um filme de, né, um pouquinho, a gente pensa 70, 80 minutos, não vai ser montado inteiro na câmera. Não, e é um filme de roteiro, assim, né? A gente pensa em ter alguns momentos de experimentação, mas seria não sei, né, se ia ser uma loucura muito grande, assim, fazer um filme de 80 minutos sem roteiro, realmente tem que ter algum pé no chão, né, alguma segurança, assim. Então a gente pensa a gente tem já, né, um roteiro que a gente está reformulando, para ser um pouco, ou muito, sei lá, um pouco menos narrativo e mais experimental que a nossa vontade, mas ainda assim tem personagem, tem história, esse tipo de... Mas é um processo que a gente tá se debatendo também, assim, isso, assim. A primeira coisa, eu acho que a gente já eliminou foi o uso do som sincrônico, que eu acho que já, não sei, liberta a gente um pouco. Porque no começo a gente tava, nossa, não, a gente vai ter que fazer diálogo, o roteiro tem diálogo.
A gente vai ver como a gente vai trabalhar esses diálogos, talvez não na cena que ele foi filmado, gravar o som talvez do diálogo e colocar numa cena seguinte ou em outras, né? Não sei. Também a gente queria já filmar em Super 8, mas o motor das câmeras Super 8 ele não é, como fala? Ele não é regular. Então você não consegue fazer som direto sincronizado, né? E aí não daria, mas para filmar em 16 também, fora ser muito caro, você precisa de uma câmera bem maior, de uma outra. Então a gente se libertou disso, né? Pensou, pô, vamos abandonar a coisa de som sincronizado. Talvez a gente filme um pouco em 16, mas a maioria em Super 8. E aí pensar em construir o som de outras maneiras. Estão filmando esse ano? A ideia é filmar no segundo semestre ou janeiro, no Começar máximo. no semestre, em janeiro é ficção. Tem nome? É a Cidade dos Abismos. São Paulo. Sobre São Paulo, Foda. Então a gente espera esse filme. Eu também espero que dê certo. Quem sabe no filme livre na próxima. Na próxima é difícil, né? Na outra ainda. Na outra. É de 2020. E a gente não tem limite de idade, né? Pode ser mais antigo. Então eu acho que eu quero agradecer a presença de vocês aqui e a presença de todos, claro, que ficaram aí, permaneceram para o debate, e convidar todo mundo para ir para a rua, né? Que eu acho que a luta vive e tem que ir, e é hoje. A gente queria só dedicar a Luta Viva em especial e a sessão a luta aí que permanece do presidente Lula e também de Marielle, né, que fique como aqui no Rio, como a nossa dedicatória aqui, né, dessa sessão. E, como a gente aprende com o Rosenberg, toda vez que ele vai exibir qualquer coisa, ele sempre faz, né, uma menção que eu acho que é uma expressão de afeto mesmo, né, que é necessário, que o cinema vai esquecendo também, né, de guardar as memórias, assim. Acho que, enfim, é muito oportuno hoje a gente falar disso também. Obrigado, gente. Obrigado, gente.